A situação já estava no Náutico, já vinha uma crise, né, desde a saída de Hélio, e deu uma acalmada hoje. Mas de futebol mesmo, o Náutico apresentou pouco. Essa mudança mesmo de Felipe Conceição para entrada com a entrada de Wagninho foi assim inexplicável e não se justificou em campo. O Wagninho foi um jogador pouco participativo. Ele até explicou após a partida, né, o treinador, que queria um jogador que pisasse mais na área, que chegasse mais ao ataque, mas isso pouco aconteceu. E o Náutico apresentou vários erros, né? Fez o gol no início do jogo, deu uma tranquilidade, mas essa tranquilidade só não foi perigosa porque o Salgueiro é um time muito frágil, né? Um time muito fraco. É o pior Salgueiro dos últimos anos. Se fosse um time um pouco mais qualificado, tinha conseguido empatar. Então é uma vitória para o Náutico que coloca mais, que é mais por demérito do Salgueiro do que mérito do Náutico, porque o Náutico não fez uma grande partida, fez 5 minutos, fez um gol com 5 minutos e praticamente não jogou mais. Teve algumas tentativas com o Jean Carlos no segundo tempo, quando Pedro Vitor entrou também, mas assim, muito pouco para o que o Náutico ainda pode apresentar. O próprio Felipe Conceição falou isso, né? Ele destacou uma evolução que eu ainda não vi hoje. Eu acho que foi um resultado só valeu pelos 3 pontos, mas que ele mesmo reconheceu que ainda tem muito a melhorar, e precisa. O Náutico hoje ainda tem problemas na defesa. Luan fez uma partida, mais uma vez, muito fraca. É uma pena ainda, porque eu não gosto muito de criticar jogador da base, porque é um garoto de 17, 18 anos e está nos primeiros jogos como profissionais, mas Hélio dos Anjos já dizia, né, que era um jogador que não estava pronto e o Náutico está tendo que usar ele no sacrifício. Meio campo com Richard Franco, Wagninho, muito mal também. Carpina entrando pelo lado esquerdo, não conseguiu render tanto. Evandro e Robinho ainda batendo um pouco de cabeça. Enfim, pouco a se destacar positivamente no Náutico, mas que em termos de campeonato foi uma vitória importante, né? Porque o Náutico chegou a 13 pontos, assumiu a vice-liderança, tem um jogo a menos do que o Santa Cruz, por exemplo, que tem também 13 pontos. Então o Náutico aí pode conquistar ficar entre os 2 primeiros colocados para ir direto para a semifinal, que eu acho que agora é o principal objetivo no Campeonato Pernambucano, né? Então acho que a vitória valeu mais por isso, porque para destacar evolução, qualidades individuais, coletivas também, foi pouca coisa, mas para estancar a sangria, dar um pouco de tranquilidade para Felipe Conceição e para a diretoria, para encontrar soluções que o Náutico está precisando, não são poucas, e para o Pernambucano, para essa vaguinha, para a segunda vaga, pode até ser, para ir direto para a semifinal e não disputar as quartas de final do Pernambucano. Ô, Clauber, e como é que anda o ambiente no Náutico depois daquela semana, aqueles dias de intensa turbulência que a gente observou no fim da mais recente passagem de Hélio dos Anjos pelos aflitos? Como é que você consegue enxergar as relações, né, entre todas as partes que compõem o clube? Celso ainda tá meio estranho, porque depois teve a saída de Hélio dos Anjos, uma semana depois teve, no último final de semana, né, teve a saída de Marcelo Rocha, que era o auxiliar de Hélio, e na outra saída dele tinha permanecido no clube, ou seja, tinha virado um auxiliar fixo, mas saiu agora. Depois teve o afastamento de Leandro Carvalho, né, tá se recondicionando fisicamente. Eu até perguntei a Felipe Conceição hoje na coletiva se tinha sido uma decisão dele ou da diretoria. Ele disse que foi uma decisão em conjunto, mas não foi bem isso, né? Foi mais uma situação da diretoria mesmo. Ainda tem questão de Chiesa em recuperação de lesão, que é um líder, né? Assim, o clima ainda está muito estranho, ainda não está um ambiente 100% favorável, ainda tem algumas rusgas ali do elenco, diretoria, a torcida também. É uma vitória, se você pegar nas redes sociais hoje, a torcida não tem elogios, são críticas e mais críticas, porque o futebol é ruim. Ainda tem a questão fora de campo, que hoje o Náutico poderia ter torcida, não teve, porque ainda não conseguiu os laudos, e era uma questão que a diretoria reclamava do governo do estado, dizendo, pô, a gente precisa ter torcedor, mas quando libera o torcedor, o Náutico não tem os laudos do corpo de bombeiro, né? Até o presidente da federação falou que o Náutico tem a situação mais complicada. Então, assim, o clima ainda está muito, muito estranho, assim, e Felipe Conceição... Sensível. Demais. E Felipe Conceição no meio desse turbilhão tentando fazer o time jogar bola, tentando com muitos desfalques. Hoje não teve Haldner, não teve Júnior Tavares, não teve Chiesa. Então aí 3, 4 titulares aí importantes. João Paulo tá machucado também, o zagueiro.
no meio desse turbilhão, Felipe Conceição, que hoje é uma vítima de toda essa confusão, tentando encaixar o time. Ainda não mostrou muito do seu trabalho, mas também teve pouco tempo. Minha única crítica até agora é essa questão de Vagninho, que eu acho, assim, é difícil apontar, dizer, é isso, mas eu acho que ele foi mais influenciado do que foi uma decisão dele. Não sei, tem muita gente no clube que gosta de Vagninho, gosta dos jogadores. Eu não acredito que Vagninho tenha demonstrado esse potencial todo no treino para já Felipe Conceição colocar e elogiar tanto como elogiou até no jogo, disse que era um jogador box to box, que entrava na área, enfim, toda aquela teoria que na prática não aconteceu muito isso. Mas o clima no Náutico ainda é muito sensível, ainda é muito tenso. Acho que ainda é difícil, não vou dizer que o Náutico saiu da crise, mas deu uma acalmada nos anos, porque uma vitória, querendo ou não, acalma. Agora o Náutico vai para jogos decisivos, né? Tem o Sergipe no próximo domingo pela Copa do Nordeste, precisa vencer, depois Caruaru City e Sport. Então são 3 jogos seguidos em casa. Uma prioridade para o torcedor é ter que o torcedor seja liberado para ir para esse jogo, né? Não se sabe ainda se domingo, na quarta ou até no clássico, mas o torcedor quer ir para os jogos, sente falta disso, e agora que está liberado pelo menos 3 mil torcedores, então há essa expectativa. A expectativa também de algumas mudanças no elenco, se não saírem, mas pelo menos chegadas. Enfim, ainda tem muita coisa para acontecer até que o Náutico volte para o trilho, porque a situação ainda é difícil, o futebol em campo não dá a tranquilidade para o torcedor dizer, não, agora a gente está bem, porque vem uma Série B pesada pela frente e hoje o temor é muito grande. Na tua opinião, Cláudio, o que é que Felipe está atacando primeiro? Lógico que você destacou que ele precisa lidar com uma série de fatores num clube que está meio fraturado, né, como o Náutico se encontra nesse momento. O que é que fissurado talvez seja melhor. O que é que Felipe está atacando primeiro? O que é que você acha que ele está tratando de forma prioritária em relação às suas preocupações com o campo, com a performance do time dentro de campo? Hoje deu para perceber, Celso, que o Náutico vai manter a estrutura de marcar pressão, né? Hoje o Náutico conseguiu fazer essa marcação sob pressão, como fazia com o Hélio, mas tem um problema ainda que é antigo da época de Hélio, que o Náutico não consegue ser muito combativo, não consegue ser forte nessa marcação, né? Como era com o Hélio ano passado. Esse ano com o Hélio não foi. Então o Náutico ainda tem esse problema, no meio campo também esse problema, mas uma preocupação e que ele já conseguiu corrigir um pouco foi não deixar o time tão exposto na última linha, né? Hoje o Náutico toda hora dava para ouvir na transmissão ele dizendo, segura um pouco, segura a linha de impedimento, porque a gente lembra o jogo contra o Sport, quantas vezes Mikael entrou livre, porque a linha do Náutico estava muito na frente e exposta. Então, o Náutico não deixou de ter essa linha alta, o Náutico estava com a linha alta, mas estava um pouco mais recuada, um pouco mais segura, para não deixar tanto espaço para os jogadores do Salgueiro. Mas vale salientar que o ataque do Salgueiro pouco produziu, né? Então foi mais fácil controlar isso. Mas deu para perceber, pelas palavras de Felipe Conceição durante a transmissão, ele toda hora gritando com o time, era ele pedindo para a linha segurar mais um pouco, ficar em linha, fazer uma linha de impedimento bem feita, que o Náutico estava com essa deficiência também, para o Náutico conseguir chegar, para o Náutico não sofrer tanto. O Náutico tentou articular um jogo mais pelos lados, fazer mais cruzamentos na área, mas assim, ainda de forma muito tímida. Mas pelo menos esse defeito, que era talvez o maior do Náutico, de ficar com a defesa muito exposta, ele aparentemente está conseguindo corrigir. Vamos ver no teste com um ataque de mais qualidade, porque hoje é difícil apontar uma qualidade do Salgueiro, porque foi um time que ofereceu pouco perigo. O pouco perigo que ofereceu foi em chute de fora da área, e não era nem culpa da última linha, né? Era mais questão de marcação no meio campo. E você falou agora de um das problemas crônicos que ele está tentando solucionar, e eu queria saber se você já consegue enxergar algum caminho, ou se ainda está muito cedo para a gente tentar entender qual vai ser o ponto forte, por exemplo, do Náutico de Felipe Conceição. Celso, essa pergunta é difícil. Velho? Antes do jogo, eu não sabia o que esperar. Eu não sei o que esperar do Náutico. E depois do jogo, eu continuo sem saber o que esperar do Náutico. Porque, assim, além de estar desfigurado, sem peças importantes, ainda, não sei, eu ainda acho que o ideal para o Náutico hoje seria jogar com 3 volantes,
o Jean Carlos na frente, 2 atacantes. Mas hoje o Náutico não tem um camisa 9, por exemplo. Hoje o Náutico, o camisa 9 hoje é Robinho. O Náutico está dia 3 de março, liberou Álvaro pro Água Santa no dia 8 de fevereiro, Chiesa se machucou dia 15. O Náutico vem aí com quase um mês, com um ou nenhum centroavante. Então, assim, uma formação passaria por isso, por exemplo. O que Felipe, por exemplo, eu gostaria de ver o time com 3 volantes, como eu disse antes, mas eu não sei como ele conseguiria encaixar isso. Hoje não teve Haldner, mas seria Haldner, Frank e Djavan. Ele já disse que gosta de um volante que chegue na área. Haldner é esse volante, mas será que Richard Franco vai ter essa liberdade? Será que ele vai abrir mão de ter 2 pontas para colocar 2 atacantes e Jean Carlos centralizado? Não sei, são perguntas difíceis. Hoje, analisando, sendo analista, sendo torcedor, eu estou perdido no Náutico. E eu acho que Felipe Conceição está um pouco perdido, eu acho que a diretoria também está um pouco perdida. Está tudo muito nebuloso. E aí alguém vai ter que tirar um coelho da cartola. Vamos ver se vai ser Felipe Conceição aí para tirar quando ele tiver o elenco completo. Porque da forma que está hoje, não tem nem como achar esse coelho. Porque ele olha e tira um Vagninho da cartola. É difícil achar. Júlio, Cauã Maranhão, são centroavantes da base, mas estão muito verdes ainda, nem na Copa São Paulo conseguiram ter destaques. Então, assim, é tudo muito difícil. Não precisa de reforços. Felipe Conceição está pedindo reforços, mais de um. A prioridade é centroavante, mas o Náutico precisa de lateral esquerdo, enquanto o Júnior Tavares está machucado. Eu acho que precisa mais um volante. Zagueiro ainda estão analisando. Então, eu já falei de 3 ou 4 nomes que o Náutico ainda precisa de reforços. A gente está em março. São situações que são cobradas desde a pré-temporada, mas que a diretoria, por falta de dinheiro e por achar que daria com o que tinha, acabou não fazendo. Acabou que não está dando, né? E aí perdeu a Copa do Brasil, a situação ficou mais complicada financeiramente, e o Náutico vai ter que ter a criatividade. Mas com a vitória, pelo menos acalma a situação. Vamos ver o jogo contra o Sergipe agora, que é um jogo importante, que se o Náutico não vence a classificação na Copa do Nordeste, já é difícil, vai ficar muito mais. Aí a crise volta de novo, porque também não vai adiantar ganhar do Caruaru City no Pernambucano, porque aí o torcedor já não vai querendo, porque as 2 principais frentes, Copa do Nordeste, Copa do Brasil já foi. Se a Copa do Nordeste for também, aí vai ficar uma situação já insustentável para a diretoria, que hoje é o principal foco, né, do torcedor. Na verdade, o torcedor foca em algumas lideranças do elenco, de algumas críticas, porque a gente sabe que o elenco, a gente já falou em outros programas aqui, o elenco tem algumas peças que já vem num certo desgaste com o clube, e a diretoria não consegue ter o controle disso. Então, se não tiver, a partir do momento que a diretoria não consegue resolver esse problema, não adianta estar rodeando os problemas, né? Tira Hélio, tira Guilherme dos Anjos, tira Marcelo e o foco principal não resolver. Se a diretoria não conseguir resolver isso, ou tirando os atletas, ou conseguindo resolver internamente para que retome o controle do grupo, do clube em si, a situação vai ficar difícil. Mas a sorte, eu acho, que do Náutico é que o jogo do Sergipe também é bem viável, e quem mais agradece no meio de tudo isso, como eu disse antes, é Felipe Conceição, porque tudo que ele mais precisa é tempo para trabalhar e paz, né? Porque ele não está tendo paz, com a crise e com a questão de lesão, suspensão, enfim. Tá um ambiente conturbado para ele, a cabeça dele deve estar. Por isso que eu acho que ele deve estar perdido por tamanhos problemas que está enfrentando.